Fala galera, essa é a segunda parte, fiquem com o vídeo. Dando continuidade à generalidade de ossos, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da classificação. A gente já mandou um videozinho aí para vocês sobre a nomenclatura dos ossos e tal. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da classificação, nomenclatura de epífises e diáfises e explicar um pouco mais sobre isso. Passando aqui no slide, vocês viram que eu coloquei aqui a classificação dos ossos. A classificação dos ossos, aqui, beleza. Então temos, aqui eu coloquei para vocês, ossos longos, curtos, irregulares, pneumáticos e os extras, que são os sesamoides e os suturais. Então aqui, como a classificação de osso longo, que eu coloquei aqui para vocês, vou marcar aqui, temos o fêmur como o maior osso do corpo humano. A característica de um osso longo é justamente essa. Então, nesse caso dos ossos longos, a gente viu que eles são maiores em comprimento do que espessura e largura. Essa é a classificação deles nesse caso. Temos também os ossos curtos, que são, nesse caso aqui eu coloquei os ossos do carpo e também do tarso, também são considerados ossos curtos. Nesse caso aqui, o comprimento não importa tanto, o que importa mais é a espessura e a largura delas, que são normalmente em mesmo comprimento. Normalmente são ossos mais cúbicos ou circulares, mais assim, pequenininhos mesmo. Temos os ossos planos, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, foi o frontal, assim como os parietais também são considerados ossos planos. Colocamos aqui também para vocês os irregulares. Irregulares são ossos que não têm forma propriamente dita. A gente colocou aqui para vocês bem explícito uma vértebra. Todos os ossos todas as vértebras da tua coluna vertebral são considerados irregulares porque eles não têm uma forma propriamente dita. Cada um deles tem uma forma específica na qual a gente não consegue distinguir se ela tem mais comprimento ou mais largura, mais espessura, enfim. Colocamos também aqui o quinto item, ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são aqueles nas quais existem passagem de ar por eles. Um exemplo de osso pneumático é o etimoide e o esfenoide. Eu até falei para vocês sobre a lâmina perpendicular do etimoide. E também tem a lâmina crivosa, que ela tem furinhos formando seios. Então, todos os ossos nas quais ocorrem passagem de ar entre eles são considerados ossos pneumáticos. Por isso o nome pneus, tem ar dentro, osso pneumático, tem passagem de ar nele. Tá aqui uma representação na figura para vocês, a passagem de ar dos ossos, dos seios frontais, aí nasais, etmoidais e até aqui na maxila. Então, de boa. E temos também os suturais. Os suturais, eles são extranumerários, eles são ossos que estão, em sua maior parte, na sua região posterior da cabeça. Eu não consegui uma foto aqui para mostrar para vocês, mas aí vocês já sabem que são mais um extra. Beleza, agora vamos para substância óssea. Beleza, vamos falar agora um pouquinho sobre a substância óssea. Porra, esqueci que é... Então, agora a gente fala substância óssea. Vamos embora. Então, dentre as substâncias ósseas, nós temos a substância óssea compacta e a substância óssea esponjosa. Qual a diferença entre elas duas? Eu acho que o nome já é bem intuitivo. A compacta, ela é um pouco mais dura, mais rígida, enquanto a esponjosa ela é mais aerada, é quase como se fosse um chocolate aéreo. Que ele por fora, ele é todo compacto e quando você morde ele tem aqueles furinhos, como se fosse um queijo coalho. Pronto, é basicamente isso, fazendo uma analogia bem simples aqui. E normalmente a substância óssea compacta, ela tá mais externa, ela reveste o osso, enquanto a substância óssea esponjosa, ela é mais interna, tá no interior do osso. Quando vocês forem ver a prática de vocês aí na faculdade, provavelmente vocês vão ver que tem substância óssea um pouco mais externa, mas isso é desgaste no osso. O osso ele foi meio que desgastado com o tempo e ele perdeu a matriz compacta que ele tinha e aí você consegue ver a matriz esponjosa, beleza? Aqui nessa mesma imagem a gente consegue ver, aqui dá pra gente ver bem claro, ó, a substância compacta em branco mais claro aqui e um pouco mais escuro, é como se toda essa região fosse esponjosa. Aí aqui a gente vê também medula óssea. A gente tem dois tipos, tem a rubra e a flava, ou a gente pode chamar também de vermelha e amarela. Então, enfim, medula óssea, temos a vermelha e a amarela, na qual, no começo, né, quando você é um pouco mais jovem, e seu osso ainda está se desenvolvendo, você tem uma maior presença de medula óssea vermelha do que de amarela, e com o passar do tempo, a gente vê que
isso vai mudando, vai fazendo essa troca e a substância, a medula óssea no caso, amarela, ela vai predominando com relação à vermelha, sobrando apenas as epífises com um pouco de substância vermelha e a diáfise toda coberta por substância amarela. E justamente sobre os setores é isso que a gente vai falar um pouco agora, que é sobre as epífises, a diáfise e a metáfise. Então, as epífises, a gente tem entre elas a proximal, ela está mais próxima à raiz do membro. A gente tem a distal, ela está mais distante em relação à raiz do membro. A gente tem a diáfise, que é o corpo do osso, propriamente dito. Então, epífise proximal, epífise distal e diáfise, corpo do osso. Entre a epífise proximal e a diáfise, lembrando, esses setores só estão presentes nos ossos longos. Então, entre a epífise proximal e a diáfise, a gente tem uma região que a gente chama de metáfise. E entre a epífise distal e a diáfise, a gente também tem. Qual a diferença? É que na metáfise proximal, a gente tem a presença do... Então, a diferença é que na metáfise proximal, a gente tem a presença de cartilagem epifisária, no disco epifisário. Está presente nessa região aqui do osso. Então, ela é responsável principalmente pelo crescimento longitudinal do osso, ou seja, pelo desenvolvimento da tua altura e o tamanho do osso em longitudinal. Por isso que ela é uma região presente e esses setores são presentes apenas nos ossos longos, que são os responsáveis pelo teu tamanho em questão de estatura. Beleza, então a gente tem também setores dos ossos planos. Os ossos planos, eles têm uma diferenciação entre eles. Eu vou desenhar aqui para vocês, para ficar um pouco mais fácil, por isso que eu deixei um espaço em branco acima do meu vídeo. Nos ossos planos, a gente não tem epífises e diáfises, a gente tem tábuas. E entre eles, a gente tem o que a gente chama de díploon. Então, são tábuas. Então, a tábua externa, temos a tábua interna e entre essas tábuas nós temos faces. Então, você tá vendo aqui, é como se fosse esse fosse o osso frontal aqui, a gente cortou ele, fez um corte nele e a gente tá vendo como um biscoito, é como um biscoito. Aqui a gente tem o recheio, que no caso é o díploon, beleza? Então, ó, o lado de cima do biscoito não tem um nome, treloso, gufes, pronto, é a face externa, ela olha para fora. E a face que está olhando para o recheio é a face interna. Aí tua cabeça vai dar um bug agora, vê só. Essa face aqui, você vê ó, com o nome treloso, você tá vendo que está olhando para fora, então ela é a face externa. Só que essa face aqui, que está olhando teoricamente para o teu cérebro, o teu encéfalo, ela também é considerada face externa. Por quê? A face interna só olha para o recheio do biscoito. Então, a face interna, nessa tábua aqui, nessa tábua mais externa, a face interna é essa daqui, que está olhando para o biscoito, ó, essa daqui. E a face interna da tábua interna é essa daqui, que eu estou riscando para vocês. Então, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos. Caso vocês não tenham entendido sobre esses setores dos ossos planos, você pode me perguntar, realmente é um pouco mais confuso do que nos ossos longos. A gente está aberto à discussão com relação a isso. Então, e a gente tem os setores justamente dos ossos curtos também. Os ossos curtos, diferente dos ossos longos e dos ossos planos, eles nem são divididos em epífise e diáfise, nem são divididos em tábuas e faces. Eles só são divididos em faces. Porque é como eu falei para vocês, é como se fosse um cubo curto e ele é dividido em faces, seja ela lateral, mais medial, mais anterior, mais posterior. Então é dividido em faces. Então, galera, aqui a gente encerrou a nossa aula de introdução à osteologia. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, meu contato vai ficar aqui para vocês, Instagram e WhatsApp. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre, fiquem à vontade. A gente está aqui aberto a tirar dúvidas de vocês mesmo. Me aperreiem os outros monitores, inclusive os professores também. E é isso, espero que todo mundo tenha gostado. E se vocês gostaram mais desse formato do que o do outro, avisem. Ou se vocês preferem outro formato, como a gente fez separado, com só o slide, só o vídeo, entrem em contato com a gente e aí a gente vai tentar fazer o melhor para vocês aí. É isso, valeu!